Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para uma meditação na Palavra de Deus e vamos ler na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim está escrito: Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 5 coisas que precisamos deixar. O apóstolo Pedro, um instrumento de Deus na sua época, chamado para discípulo, depois nomeado como apóstolo, e no dia de Pentecoste recebeu o revestimento de poder, a vinda do Espírito Santo, passou então a ser uma das colunas da igreja, porque antes, na condição de discípulo, ele, em dadas situações, ele deixou-se levar por algumas coisas, inclusive quando Jesus o havia advertido concernente à sua crucificação e morte, e ele prometeu que não negaria Jesus e terminou por negá-lo. Cumpriu-se o que Jesus tinha falado. Mas na ressurreição, Jesus encontra-se com ele e pergunta, interroga-o, e ele afirma seu amor, sua lealdade para com Jesus. Jesus o restaura e ele então segue o seu caminho e tornou-se aquele homem e servo abençoado por Deus para propagar a sua palavra e para enfrentar toda sorte de perseguições e dificuldades que se apresentaram diante deles. Mas em nenhuma das situações ele arredou o pé, ele desistiu de fazer a vontade do Senhor Jesus. Ele encorajou-se, porque estava cheio do Espírito do Senhor. E disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando ele escreve estas cartas, ele está escrevendo para um grupo de irmãos que tinham sido dispersos. Segundo diz a palavra, os dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, nessas localidades, por estas cidades, havia um grupo de irmãos que tinham sido dispersos e eles foram chegando a estas cidades. E o apóstolo escreve então esta carta, falando a eles sobre a bênção de servir ao Senhor, a alegria da salvação prometida por Deus, conquistada pelo seu Filho Jesus Cristo, e agora deixou para aqueles que foram alcançados e transformados por Jesus, que eles então propagassem esta mensagem de salvação. Mensagem esta que os anjos desejariam muito que a eles fosse dado este encargo. Mas o Senhor não permitiu a eles, o Senhor permitiu aos homens, porque os homens teriam na sua vida a experiência própria de uma vida perdida, porém alcançada por Jesus, perdoada, liberta, restaurada, consagrada e disposta a proclamar por experiência própria o que faz a salvação realizada por Jesus. Qual é o alcance da salvação no sentido de libertar, transformar, proteger, orientar, dar segurança e mostrar uma eternidade de glória que foi preparada pelo Senhor para os seus fiéis. Então ele vai discorrendo sobre isto, chamando aquele povo para uma vida de santidade, porque assim como Deus é santo, aqueles que o servem devem evidenciar também na vida deles a santificação.
uma vida separada, uma vida devotada, uma vida entregue, uma vida disponível para Deus. E falando sobre isto, chega no capítulo 2, ele observa e adverte aqueles irmãos sobre estas 5 coisas que precisa-se deixar, abrir mão, abandonar, não permitir que elas encontrem lugar na nossa vida, porque isso pode atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. E a nossa comunhão com o Senhor é o que nós temos de mais precioso, porque através desta comunhão é que nós vamos nos fortalecendo, o Senhor vai nos encorajando, ele vai dando-se a conhecer, nós vamos adquirindo conhecimento espiritual na nossa comunhão com o Senhor. Isto vai nos fortalecendo, trazendo para nós amadurecimento, encorajamento, graça e direção para o nosso caminhar. Então, é importante que, quando temos essa disposição para servir ao Senhor, uma vez que já fomos alcançados pelo Senhor Jesus, então aquelas coisas que faziam parte da nossa vida anterior ao encontro com Jesus, elas agora não têm mais sentido na nossa vida. Não tem mais razão de existir. Porque aquelas práticas que fazíamos na ignorância, na incredulidade, fazíamos porque estávamos sendo alimentados por um espírito das trevas, estranho, corrupto, enganador, sedutor. E ele utilizava de todas as artimanhas possíveis para nos fazer como elementos pelos quais eles pudessem chegar a outras pessoas, com todas aquelas situações que hoje são adversas e opostas a quem fez a firme profissão de fé de servir ao Senhor e prometeu a ele fidelidade até o fim. Então nós não podemos viver em 2 pontos diferentes. Nós não podemos, a um momento, estarmos servindo, adorando, glorificando a Deus, e em outra situação, estarmos praticando aquelas coisas que antes do conhecimento da verdade, nós praticávamos. E para nós aquilo era natural, era normal, era o nosso dia a dia, era o nosso hábito, que sempre fazíamos aquilo. Mas uma vez que viemos a Cristo e o nosso entendimento foi aberto, foi revelado o plano e a vontade de Deus e o que é que Deus requer de nós para que possamos então servi-lo com alegria, servi-lo com obediência e em contrapartida sermos por ele abençoados, recebermos de Deus tudo quanto ele preparou para aqueles que o servem com fidelidade. Mas é preciso entender que aquelas práticas antigas já não devem mais fazer parte da nossa vida. Essa identificação, nós precisamos romper com elas. Nós não podemos continuar aliados com aquele costume antigo, com aquele padrão, porque hoje nós estamos numa outra direção, num outro caminho, servindo ao Senhor, glorificando a Ele, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e faz pela nossa vida. Então há necessidade de romper com padrões que não condizem com a vontade do Senhor. Por isso, neste versículo 1, ele diz sobre deixar. Deixar é abandonar, é desapegar, é não ter mais nenhum elo de ligação com aquelas coisas. É romper, é separar, é sair, é abandonar. E dentre as coisas que precisamos deixar, a primeira delas ele diz, deixando, pois, toda a malícia. A malícia é próprio de quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus utiliza-se da malícia. E a inclinação para o mal, é a prática da maldade. O malicioso, ele sempre está
procurando e buscando um meio de, com um jogo de palavras, de ações, poder conseguir seduzir e atrair alguém para o mal, para a prática da maldade. Então, o apóstolo está dizendo que nós precisamos deixar a malícia. Não é lícito que quem serve a Deus tenha alimentado no seu coração o desejo da malícia. Não. Os maliciosos, eles não terão parte no reino de Deus. Eles ficarão fora, porque são dominados por um espírito contrário ao Espírito de Deus. Então, deixando toda a malícia, ou seja, toda espécie de malícia, ela deve ser abandonada. É preciso deixar, sair, separar-se, não ter contato com ela mais, porque agora nós temos contato com o Senhor nosso Deus, que é santo, que é puro, que é justo, que é verdadeiro. E seguindo, ele diz, toda malícia e todo engano. Existem pessoas que são hábeis para enganar. Enganar, a pessoa promete uma coisa, mas que na verdade não é aquilo que vai acontecer. Porque no bojo do engano tem um outro atrativo que a pessoa não enxerga, não consegue discernir e quando dá por si, já foi enganado. E o engano, ele é prejudicial. Enganar, existem muitas pessoas que vivem na prática do engano. Promete algo e entrega outro totalmente diferente. Dá aparência de uma coisa e na verdade é outra. Enganar, enredar, seduzir, atrair, todas essas ações é preciso ser abandonadas. Deixar a malícia e deixar também o engano. O engano é prejudicial. Terceiro lugar, diz para deixar também o fingimento. Fingimento é a pessoa que mostra uma coisa quando na verdade é outra. É uma mentira, é uma capa, é uma máscara que a pessoa coloca para apresentar-se de uma forma quando na verdade ele não é aquilo que se apresenta. Ele é totalmente diferente. Então é o que usa de fingimento. O que usa de engano, o que usa de malícia. Todas estas situações, elas não condizem com quem serve a Deus. Portanto, se há um cristão e ainda vive na prática da malícia, do engano, do fingimento, isto prova que ele ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Porque quem é nascido de novo é liberto dessas situações, desses tipos de comportamentos. Então, precisa avaliar como está a vida, porque está dando a aparência de uma coisa que na verdade não é. Está fazendo de conta que é um cristão quando está sendo dominado por outras ações que o identificam como um não cristão, como alguém contra Cristo. Então é preciso deixar malícia, engano, fingimento. Em quarto lugar, ele diz, e também a inveja. Inveja, em palavras simples, é desejar para si aquilo que é de outrem. É invejar, é desejar o que o outro tem. Desejar para si e lutar por isto. A inveja, segundo a Bíblia, é a podridão dos ossos. O invejoso, ele está apodrecido por dentro. Então, a palavra de Deus diz para não ter inveja. Não ter inveja, nem do que o justo tem e nem do que o ímpio tem. Porque a inveja não é alimentada com as coisas boas. A inveja é alimentada pelo príncipe das trevas. Então, quem tem inveja, ele está
num caminho identificado como contrário à vontade de Deus. Então, preciso também deixar a inveja. E por último, em quinto lugar, também as murmurações. Murmurações é falar contra, é contradizer, é reclamar, é maldizer, caluniar, é apontar, é difamar. Todas estas coisas fazem parte da murmuração. Israel murmurou no deserto e pagou caro por isso. Todos aqueles que murmuraram contra Deus ou a sua obra tiveram um preço a pagar. E a palavra de Deus está nos dizendo, nesta oportunidade, para deixar também as murmurações. Então veja que são 5 coisas que, se nós não tivermos cuidado, nós podemos ser levados por elas. Podemos ser levados à prática da malícia, à prática do engano, do fingimento, da inveja ou da murmuração. Mas quando Pedro escreveu, ele disse, deixando. Então, é para deixar, não é para viver alimentando estas situações na vida, porque elas vão corroer a nossa vida e vão nos tirar da presença de Deus e nós vamos ser arrastados como que por uma avalanche do pecado para a prática dessas coisas. Porque quem vive nesta prática não teve a iluminação do Senhor Jesus, não teve o entendimento aberto e exercitado para discernir entre o bem e o mal. Quando há no coração o discernimento, vai observar que estas ações, elas pertencem ao mal. A malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração são obras do mal, são obras da carne, são ações daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não servem a Jesus. Então, quem serve a Jesus, estas coisas não pode nem de longe passar por ele, porque ele foi alcançado por Jesus. Ele tem uma experiência com Deus. A experiência marcou a vida desta pessoa. Então, esta pessoa agora tem um novo direcionamento para a sua vida. Há novos anelos dentro do seu coração. Entre eles não está a malícia, não está o engano, não está o fingimento, não está a inveja e também não está a murmuração. Mas está a humildade, o temor, a verdade, a sinceridade, a prudência, a obediência, a gratidão, a comunhão com Deus. Estas coisas agora dominam esta vida. E esta vida dominada e decidida a servir a Deus, ela está longe destas fontes que são pecaminosas, porque todas elas são alimentadas pelo pecado. E quem pratica o pecado afastou-se da comunhão com o Senhor. Então está vivendo na prática do pecado. Por isso que o apóstolo enfatizou que é para deixar. Muito bem. Uma vez que deixamos estas 5 coisas que são prejudiciais para quem serve a Deus, elas só trazem atraso e atrapalham o caminhar das pessoas, bloqueiam aquela vida, fica uma vida inértil, uma vida que não tem nenhuma ação diante de Deus e, portanto, inclinada à prática do mal, mas ele diz que é para deixar. E ao deixar estas coisas, ele enfatiza uma outra condição. Ele diz, então, uma vez que deixou a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração, o que fazer agora? Então ele diz, desejai
desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, conscientizou-se de que estas coisas não condiz com quem serve a Deus. Está decidido a abandoná-la, a deixá-la, a romper com elas. E agora o que fazer? Agora desejar da parte de Deus, afetuosamente, com carinho, com necessidade, com desejo, com anseio, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Ou seja, o leite puro, o leite sem mistura, o leite sem contaminação. Desejai o leite racional, não falsificado. Porque tudo o que é falsificado é misturado, perde a sua essência. E este leite natural de que ele está relatando aqui, somos levados a entender, à luz da palavra de Deus, que está falando para se desejar a palavra de Deus, que é como um leite racional, um leite que traz em si todos os nutrientes necessários para prover o crescimento daquele recém-nascido, daquele menino novamente nascido. Então ele precisa do leite, porque o leite vai trazer nutrientes para a vida dele, que vai contribuir para o crescimento físico daquela criança. Assim também, quando nós nos deixamos alimentar pela palavra de Deus, que é como um leite racional, um leite puro, um leite saudável, um leite que vai produzir crescimento de natureza espiritual na nossa vida. Então, quando nós nos alimentamos com a palavra do Senhor, isto certamente vai nos fortalecer em todos os sentidos. E após estarmos fortalecidos, nutridos, saciados e satisfeitos com a palavra de Deus, isso certamente vai nos levar a uma aproximação maior de Deus. Então nós vamos passar a andar mais perto do Senhor. E aí, atendendo ao que o apóstolo disse, sede santos, porque o Senhor que vos chamou, ele é santo. Então, tirou as pedras que estavam no caminho, tirou as impurezas, os impedimentos, que eram aqui em número de 5, tirou eles. Não tem mais nenhum impedimento ao longo da caminhada e na vida que o atrapalhe de aproximar-se do Senhor. Então agora aproxime-se dele. Porque aquelas pedras, aqueles impedimentos foram removidos. A malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. Então agora o que vem? Agora vem o leite, agora vem a palavra. E o apóstolo disse, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E ele disse, e esta é a palavra que foi enxertada em vós. Então foi a palavra que foi entesourada na nossa vida. Então nós agora temos dentro de nós a palavra de Deus agindo em nosso interior para que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade de Deus. E ao estar em harmonia com a vontade do Senhor, nós vamos a cada dia crescendo um pouco mais. E esse mesmo apóstolo disse que é nosso dever buscar o crescimento.
Porque agora nós temos o leite da palavra de Deus. O fortalecimento, os nutrientes que vão contribuir para que esse crescimento diante de Deus aconteça na nossa vida. E ele disse: antes crescei na graça e na verdade. Então, à medida em que a palavra de Deus vai sendo nutrida no nosso interior, no nosso coração, no nosso espírito, nós vamos então recebendo de Deus graça e vamos crescendo em graça e em conhecimento, porque a palavra de Deus já está lá dentro do nosso interior. E esta palavra que está em nós, ela é o elemento, a ferramenta que o Espírito de Deus vai utilizar-se para promover a nossa vida de comunhão com Deus. E aí então, nós vamos passar a ter experiências vivas, renovadas e vidas sempre direcionadas pelo Senhor. Então aqui está esta orientação para deixarmos estas 5 coisas e desejarmos o leite racional, não falsificado, que vai promover o nosso crescimento. Se seguirmos por este caminho e discernir o que é que está atrapalhando a nossa vida com Deus, e ao encontrar e discernir, abrir mão, romper, abandonar, tirar fora, não permitir que fique lá dentro do nosso coração, mas permitir que então a palavra de Deus venha como leite, entre em nós e estenda-se ali no nosso interior, aquilo então vai se revelar no nosso comportamento, nas nossas ações, na maneira como servimos a Deus, a maneira como falamos, qual é a visão que nós temos do direcionamento, para onde os nossos pés estão caminhando, se eles estão em acordo com a vontade do Senhor. A cada dia que passa, vamos sempre crescer um pouquinho mais, crescendo um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, fortalecendo, sendo alimentado, sendo aperfeiçoado até o dia de Jesus Cristo. O dia em que ele vier para nos buscar e nos levar à sua mansão celestial. Mas é preciso que tenhamos esses devidos cuidados para não sermos enredados e no meio da caminhada sermos impedidos de continuar porque alguma coisa se apegou a nós que não é agradável diante do Senhor. Então, por isso é preciso ter cuidado, a vigilância, a prudência, o discernimento, para não se deixar por nenhuma destas situações assumirem o controle sobre a nossa vida e ditarem para nós qual deve ser o nosso procedimento. Porque o nosso proceder deve ser à luz da palavra de Deus e para glória e louvor do seu bendito, eterno e santo nome. Então, com razão, o apóstolo deixou gravado estas palavras para que aqueles irmãos que estavam dispersos, eles estavam longe, eles estavam fugindo de perseguições, mas eles estavam servindo a Deus. E eles não podiam se descuidar. Eles precisavam continuar mantendo o testemunho e a conduta, a ligação deles com Deus. E se eles se mantiver de acordo com o que foi pedido a eles da parte de Deus através do apóstolo, certamente eles vão ser felizes e abençoados e vão continuar prosseguindo e vão caminhar até o encontro com Jesus. Do outro lado, se alguma coisa estiver atrapalhando hoje a sua vida, se você porventura descobrir que está
vivendo alimentado pela malícia, ou pelo engano, ou fingimento, ou inveja, ou murmuração, a palavra de Deus diz para mim e para você esta noite, deixando toda a malícia, o engano, todo engano, malícia, engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Então ainda dá tempo de deixar, de abandonar estas coisas e de desejar o leite racional, desejar a palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que como a semente foi implantada em nós, enxertada em nós, ela vai produzir frutos que serão para a glória do nome santo do Senhor. Então, pensemos sobre isto. O que é que está nos atrapalhando? Vamos identificar, vamos discernir, vamos abandonar e vamos seguir desejando a palavra do Senhor. E esta palavra será a responsável pelo nosso crescimento e pelo direcionamento da nossa vida em acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor possa continuar ajudando, abençoando e orientando-nos para que sigamos adiante observando estas orientações que recebemos da sua palavra através do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos não só hoje, mas para todo sempre. Amém.